Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 0, Corinthians 1, partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Conosco o professor Léo Condé. Boa noite, professor. Boa A gente, noite. a gente inicia pelo repórter Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Obrigado, Matheus. Boa noite, professor Condé. Boa noite. O Matheus falou, sou Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E eu queria que você fizesse uma avaliação do que foi essa partida, do que você acha que tiveram de pontos positivos, até porque contou com dois desfalques importantes, e principalmente de algumas entradas, né? A possibilidade de tentar recuperar o Rômulo, seu melhor futebol. Hoje deixou talvez um pouco a desejar, até pela questão do torcedor mesmo, acho que acabou pegando no pé do meia. Como recuperar alguns jogadores que têm um potencial grande dentro do elenco e podem contribuir, mas que talvez não estejam no seu melhor momento agora? Bom, é realmente um jogo onde a gente tinha expectativa de, com certeza, conseguir um resultado melhor, né? Até pela maneira como foi o jogo, né? Foi um jogo assim, um jogo truncado, de poucas chances de gols, né? O Corinthians teve dois chutes ali de fora da área, que foi no gol e que exigiu a defesa do Bruno. E a gente teve algumas possibilidades que eu acho que a gente se precipitou um pouco, principalmente no primeiro tempo. Algumas roubadas de bola, alguma saída de bola errada ali do Hugo, do zagueiro. A gente roubou a bola e se precipitou um pouco. Mas defensivamente a gente fez um primeiro tempo assim consistente. Fizemos algumas correções de intervalo para a gente adiantar um pouco mais as nossas linhas, né? Eu trouxe o Ailon para fechar o passe no primeiro volante, que estava entrando muito no primeiro tempo, no Ranielli, e naturalmente o outro volante nosso tinha que saltar e abrir o espaço, a bola chegando no Garro e criando dificuldade para a gente. A partir do momento dessa correção ali, a gente passou a pressionar mais a saída de bola deles e, e passamos a ter o controle do jogo, né? No segundo tempo, só o lance do gol mesmo e alguns dois contra-ataques ali, mas a gente teve amplo domínio. Mas o último terço nosso hoje não foi bom, né? Mérito também do Corinthians, que defendeu muito bem, mas a gente não conseguiu produzir ofensivamente. A gente chegou no último terço, mas fizemos muitas escolhas erradas. É claro que também, querendo ou não, a ausência dos dois Pedros, né, que vem muito bem, acabou de uma certa forma atrapalhando um pouco. E assim, os jogadores que têm entrado, às vezes tem momento que entra bem, às vezes tem momento que entra mal. Hoje a gente não conseguiu, talvez o Tubarão conseguiu dar um volume bom ali pelos lados do campo. O Lourenço que distribuiu bem o jogo pelo meio, até ficou um pouco. Mas o Corinthians baixou muitas linhas e acabou atrapalhando. O Rômulo e o Matheus realmente não conseguiram produzir aquilo que a gente espera. Mas cabe a gente, são os jogadores nossos, vamos tentar recuperá-los sim, né? Trabalhar, treinar e na expectativa de que eles possam render em partidas futuras. Boa noite, professor Alisson, TV Editora Dinâmica e canal da Luiz. Você falava um pouquinho sobre essa dimensão de tomada de decisão, correto? E é uma das coisas que você vem tocando neste ponto há muito tempo. O sistema defensivo suportando bem a pressão, mas sempre você tocando nesse ponto. Nós precisamos caprichar nesse último momento. Hoje nós tivemos 16 finalizações, somente duas no gol, né? E aí eu queria perguntar para você, como você interpreta essa questão da saída de bola? Para que tenha muitas finalizações, precisa ter uma saída de bola qualificada e que você possa trazer dificuldade ao adversário. Hoje o Ceará teve muita finalização suja, com gente na frente, e o Ceará não conseguindo acertar o gol do Neneca, né, do goleiro Hugo Souza. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dimensão de saída de bola, de construção e como o Ceará pode evoluir nesse quesito. Eu acho que é um pouco de tudo, né? Primeiro, em alguns momentos no primeiro tempo, o Corinthians pressionou muito a nossa saída de bola. O campo, né, tá nítido assim que a gente sabe que foi feito um trabalho de recuperação, mas ainda tá com muita areia. As duas equipes, né, no clássico também com um pouco de dificuldade de iniciação de jogo. Ninguém está conseguindo fazer uma construção limpa. Mais mérito também na marcação deles, mas depois no segundo tempo não, a gente adiantou um pouco as linhas, conseguimos jogar dentro do campo do Corinthians e a gente passou a circular um pouco mais, um pouco melhor a bola.
talvez um pouco de precipitação, de tentar forçar a jogada, de fazer o ataque à última linha no time errado, né? E aí também entra algumas tomadas de decisões que é individual também, né? O trabalho nosso é tentar levar a bola, fazer com que o time chegue no último terço. E ali são tomadas de decisões, às vezes, individuais. É claro que a gente tem, sim, alguns mecanismos de movimento que às vezes sai, às vezes não. Eu acho que hoje muito mérito do Corinthians, que marcou muito bem. Ele veio com 3 volantes, né? E acabou bloqueando muito a entrada da área. Talvez faltou um pouquinho mais de ultrapassagem, um pouco mais de jogo pelo lado do campo. Boa noite, Léo Condé. André Almeida, do Sistema Verdes Mares. O Lucas Mugni está suspenso para o próximo jogo, né? E nos últimos jogos você tem colocado o Lourenço no lugar dele. É um indicativo de que o Lourenço é o substituto natural do Mugni hoje? Ou o Matheus Araújo, de repente até mesmo o Rômulo, são outros jogadores que estão nessa briga, mas o Lourenço, podemos dizer, está na frente? Bom, nós vamos avaliar o próximo jogo, o próximo adversário, né, as dinâmicas. Essa entrada do Lourenço é muito em cima do que a gente treinou muito. Eu fiz isso contra o Sport, no Clássico, para que a gente possa, no momento que a equipe está mais desgastada, a gente equilibrar um pouco os corredores ali, né? Que fica um espaço muito grande para o Diego e o Sobral preencher. Então, a partir do momento que você coloca o Lourenço, distribui melhor e eu passo a dar um pouco mais de liberdade para o Sobral. Então, a gente passa a ter dois volantes ali com boa chegada na frente, né? No momento onde... E eu acho que ele entrou bem novamente, né? Como entrou bem nos outros 2 jogos. A nossa equipe que no último terço ali não conseguiu produzir aquilo que a gente espera, mas... É uma possibilidade, sim, da gente iniciar com o Lourenço. Assim, nós fizemos 3 jogos aí no intervalo muito curto, jogos pesadíssimos, e aí vamos avaliar como que os atletas vão se apresentar, como que a gente talvez possa ter a necessidade de descansar um ou outro jogador, se tiver algum risco de lesão, se o departamento de fisiologia entender dessa forma, mas se caso estiverem todos aptos, nós vamos com o que a gente tiver de melhor. É claro que na sequência temos o Mirassol aqui já na quarta-feira e depois contra o Cruzeiro no Mineirão. Condé, boa noite. Samuel Conrado da Rádio Verdinha, do Sistema Verdes Mares. Conversando agora na zona mista, o Matheus Araújo também falou sobre o desgaste físico do time em relação à equipe que enfrentou o Fortaleza, né? Isso acabou influenciando também no jogo contra o Corinthians. Queria saber a sua avaliação, se isso também foi um fator primordial para o Ceará não conseguir desempenhar contra o Corinthians aquilo que pelo menos a torcida esperava, e também já projetando a partida contra o Internacional. São 3 dias só de preparação, esse desgaste também vai ser um problema para o Ceará, já imaginando o confronto que vai ser no domingo às 11 horas da manhã? Muda a programação do vovô também? De uma certa forma, a gente enfrentou 2 jogos pesadíssimos, né? O Sport na Ilha, um jogo eliminatório, onde que exigiu muito da equipe, e o Clássico nem se fala. Tem sim o desgaste físico, o desgaste emocional, e realmente o acúmulo acaba pesando. Mas eu acho que o jogo hoje não, a equipe suportou bem. O lance do gol ali, realmente a gente... nós pecamos em algumas tomadas de decisões ali, né? Talvez poderia ter esperado um pouquinho mais, induzido o adversário a levar a bola para o lado do campo. Pecamos no encaixe de área. Mas tirando isso, a gente fez uma partida defensivamente muito consistente. Eu acho que o que a gente pecou mais, que eu lamento mais no jogo de hoje, foram as tomadas de decisões no último terço. Mas, de um modo geral, a equipe jogou com um nível atlético bom. Agora, é claro que para domingo a gente vai ter que avaliar a situação de cada atleta aí para a gente mandar a campo uma equipe, assim, digamos, saudável, que esteja mais inteiro. Condé, boa noite. É o Mar Lima da TVC, TV Brasil. Eu queria falar sobre o elenco, na verdade, porque assim, a gente olhando para você durante o jogo, fazendo análise, estava muito inquieto. Você queria mudar a realidade do jogo. O jogo foi truncado, como você falou, de poucas chances. Foi um jogo feio, para falar bem a verdade. A gente queria e esperava muito mais. Mais de 30 mil pessoas vieram aqui numa quarta-feira, 7h30 da noite. Mas eu queria falar sobre o peso de olhar para o banco e você não ter tantas opções como
um técnico gostaria, sobretudo na Série A. A gente até falou nessa retomada naquela coletiva de um ano que você estava fazendo no Ceará. Eu quero saber como é que pesa isso. Saber que tem que mudar, saber que tem que dar dinâmica ao jogo, sobretudo ofensivamente, e não conseguir encontrar essas peças para colocar e fazer a diferença na partida. Bom, a gente já largou a partida, já iniciou a partida de hoje com dois desfalques importantes, né? Talvez as duas maiores contratações que o clube fez para o setor para essa temporada. Então, realmente, já fizeram falta, né? Que são dois jogadores que nesse momento estão titulares. E também os atletas que entraram são atletas que estão retornando de lesão, né? Caso do Fernandinho e do Ailon. O Guilherme, o próprio Tubarão também, que depois entrou. O Guilherme é um jogador jovem, né, de potencial, mas é um jogador jovem, está fazendo os primeiros jogos como profissional. Em relação à contratação, é discutido internamente, tem algumas posições que todos do departamento de futebol têm um entendimento que a gente precisa buscar, o clube está se movimentando para buscar, mas tem outras posições, quando você fala isso, de repente generaliza. Eu acho que tem muitas posições que a gente tem atletas à altura para repor. Talvez a escolha no jogo foi mais, de repente, no quesito ofensivo, mas nós temos bons zagueiros que podem jogar tranquilamente. Hoje eu trouxe o garoto que é muito bom zagueiro, o Marcos, né? Nós temos o Éder, que tem jogado pouco, de grande potencial, os laterais também, Nicolas e Rafael, sempre atendendo bem, agora tendo o retorno do Richardson, Richard também para o gol, né? Ali é uma posição que o Ceará está bem servido. Então, assim, naturalmente tem algumas posições específicas que eu acredito que o clube, nos próximos dias, com certeza vai conseguir trazer peças para acrescentar e qualificar o nosso elenco. Boa noite, Léo Condé, Danilo Queiroz, futebolês. Léo, um dos pilares da tua estada aqui e do Ceará nesse Campeonato Brasileiro, para ele ter a boa pontuação, mesmo com derrota, ele tem uma boa pontuação, tem sido as vitórias em casa. E o Ceará foi derrotado nas duas últimas partidas dele em casa no Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e agora o Corinthians, né? Às vezes a gente perde um pouco a percepção, porque teve parada. O jogo contra o Fortaleza foi aqui, mas foi como visitante, o Ceará não era mandante. Eu quero te perguntar se isso te preocupa ou se foram derrotas pontuais, como é que você vê isso em relação à equipe que vinha com uma sequência muito grande de vitórias e de pontuações em casa, zerar nos últimos 6 pontos possíveis jogando como mandante? Bom, tem 2 pontos aí. Assim, primeiro que nós jogamos contra duas grandes equipes, né? Mas é claro que a gente precisa continuar pontuando em casa. Segundo, assim, a gente fica muito chateado com o resultado adverso, mas o contexto do jogo contra o Atlético foi um jogo muito igual, né? Um jogo bem aberto, a gente teve chances, o Atlético também, e um gol assim de uma jogada, um chute genial do Rony. Então foi um jogo decidido ali no detalhe, na qualidade individual do atleta. E hoje foi um jogo oposto, né? Um jogo muito truncado, que nenhuma das duas equipes conseguiu performar bem, essa é a grande realidade. E que também não acho que o Corinthians fez muito mais que o Ceará, não. Eu estaria preocupado se realmente a gente estivesse sendo dominado aqui. Eu acho que não foi o caso dos dois jogos. Agora, é claro que, com certeza, acende o alerta, porque a gente realmente é muito forte aqui e tem que fazer o dever de casa nessa competição tão difícil. Ok, professor, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos.